A paz do Senhor, meus irmãos. Quero já iniciar este vídeo agradecendo os irmãos por terem compartilhado, por terem curtido os vídeos. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Quero deixar a pérola neste dia e ela fica no livro de Atos. Para nós entendermos um pouco sobre qual o modelo ideal da igreja, o que faz uma igreja ter um crescimento saudável. Porque às vezes nós vemos igrejas cheias, lotadas, mas eu quero dizer algo para você. Nem sempre uma igreja cheia quer dizer que Deus está ali. Às vezes ela está inchada, mas isso não quer dizer que Deus está ali. Mas nós vemos um iminente crescimento na igreja primitiva. Às vezes nós buscamos tantos modelos de fora, dos Estados Unidos, e queremos inovar, mas nos esquecemos de nos atentar a alguns detalhes que a palavra de Deus nos deixa. Então é isso que eu quero tratar com os irmãos. Veja só, no capítulo 4, versículo 33 do livro de Atos, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e todos os fiéis desfrutavam de uma abundante graça. Então, o método principal que os apóstolos usavam era testemunhar a ressurreição de Cristo com poder, com autoridade, com sinais. Então, eles usavam desse poder do Espírito Santo para ministrar uma palavra sobre o povo. E nós vemos que a pregação de Pedro, depois de ele ser cheio do Espírito Santo, não tem nada a ver com as palavras que ele ministrava antes. Então, o poder do Espírito Santo fez toda a diferença na vida deles. E isso fez com que uma multidão viesse para a igreja primitiva. E nós vemos que o iminente crescimento da igreja trouxe algumas questões para a igreja primitiva. É bem verdade que chegou um ponto da igreja primitiva que ela perde o foco, porque ela deixa de ser evangelística para ser uma igreja de beneficência. Tanto que isso foi uma das maiores reclamações no capítulo 6. Olha só. E naqueles dias, devido à multiplicação e o número dos discípulos, houve uma murmuração por parte dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram esquecidas nas distribuições. Então, nós não podemos perder o foco da igreja. Hoje a igreja quer ser uma igreja que traz também a beneficência aos seus membros, mas nunca podemos trocar a beneficência pela evangelização. Porque se nós perdemos o foco da evangelização, nós vamos deixar de cumprir um mandamento de Cristo. Haja vista que isso eles perderam no andar da caminhada. Tanto que eles se viram no papel de instituir os diáconos. Foi algo acertado quando eles levantam os diáconos. Mas nós vemos que para que os diáconos servissem o corpo de Cristo, eles precisavam ter algumas características. E é bem verdade que é o ponto agora que eu quero entrar nessa pérola da palavra de Deus, é este. Este é o ponto que eu quero ministrar. Os diáconos, os obreiros das nossas igrejas vão falar muito como é a nossa igreja. Repare que para se servir o corpo de Cristo tinha que ter alguns detalhes, tinha que ter algumas características. No capítulo 6, versículo 3, observe que não foram os apóstolos que escolheram, mas foi a própria igreja que escolheu. Escolheu entre eles 7 homens que tinham que ter, primeiro, ser cheios do Espírito Santo, ter boa reputação e também ser cheio de sabedoria. 3 características. Dentre aquela multidão, eles tinham que encontrar 7 homens cheios do Espírito Santo,
com boa reputação e também cheios de sabedoria. E é bem verdade que nós estamos vivendo um tempo em que nós pegamos as pessoas para trabalhar na obra de Deus ao laço, porque não tem ninguém para fazer, coloca-se qualquer um. Então, isso mais para frente vai te trazer problemas duríssimos, porque a falta de maturidade do irmão, a falta de alicerce na palavra, a falta de companheirismo, a falta... Irmãos, as faltas que ele tem na sua vida vão se fazer notória lá na frente, no seu ministério. Tudo que ele não tem no presente vai se fazer notório no futuro. Então isso vai te trazer problemas duríssimos contra a liderança da igreja, vão se levantar contra a liderança da igreja, não vão respeitar. E é importante dizer que esses 7 homens que foram escolhidos, eles falavam muito aquilo que a igreja primitiva tinha. Então eu quero fazer uma pergunta neste vídeo para você. O que tem, quando as pessoas olham para o diaconato da tua igreja, para os obreiros da tua igreja, o que eles percebem? O que eles dizem? Porque olha só, no Atos capítulo 6, versículo 5, diz assim, ó, e a proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão. Estevão quer dizer, o nome de Estevão quer dizer uma coroa. Irmão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, irmãos, era um diácono, mas que tinha um papel evangelístico. Ele era um evangelista, a sua natureza era evangelista, mas ele estava servindo como diácono, então ele não ficava restrito ao diaconato. Tem pessoas que você vai separar para o diaconato, mas vão crescer, vão subir de níveis, vão subir os cargos ministeriais, vão subir, mas tem pessoas que você vai separar para o diaconato, que eles vão continuar como diácono e vão morrer como diácono. Amém? Também separaram a Felipe, que quer dizer aquele que ama cavalos. Então, Felipe é aquele homem, aquele diácono que é o cuidador dos carros, que cuida dos carros, que leva a pessoa na casa, que busca. Então, cada diácono que foi escolhido, irmãos, interessante que Filipe era o mesmo que era apóstolo, rebaixaram Filipe para o diaconato. Então, ele exercia o seu papel com amor, com maestria, porque ele amava o que fazia. Ele amava os cavalos, ele amava o meio de transporte daquela época. Então, ele ajudava os necessitados, aqueles que precisavam de ser levados em casa, de serem buscados. Ele amava esse tipo de serviço. E também, olha só, não só Filipe, mas também Prócoro, que era o mestre do coro. Então, Prócoro era aquele que cuidava dos louvores, que cuidavam da parte do louvor da igreja, do ministério de canto da igreja. Ele que cuidava da igreja primitiva. Ele amava ministrar. Tinha também Nicanor, que quer dizer conquistador. Irmão, como seus obreiros têm conquistado a igreja, o corpo de Cristo? Será que na recepção ele tem, quando algum visitante, alguma pessoa que chega para ouvir a palavra, como que eles têm sido recebidos? E Nicanor era conquistador, ele era amigável, agradável, ele abraçava, ele era gentil. E também tinha o Timão, que é aquele que honra, é aquele que estava do lado do pastor, que honra os irmãos, que honra aqueles que estão à sua liderança. E também tinha o Pármenas, que era aquele que é firme. O seu nome quer dizer firme, é aquele que abre a igreja, fecha a igreja, aquele que não falta no culto. Está entendendo? São características. E também a Nicolau, que quer dizer vitorioso sobre o povo. Então, essas são as características dos diáconos. Eu encerro esse vídeo dizendo como a igreja tem visto aqueles que ministram sobre o corpo de Cristo, o corpo diaconal, o corpo de obreiros. Será que eles têm características que o povo o veja e o descreva? Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.